Bom, bom dia a todos. É um prazer aqui poder receber de novo os colegas autores, né, de capítulos do livro Tributação 4.0. Nós estamos aqui inovando, seja na matéria, né, no conteúdo do livro, seja na forma de lançamento, fazendo esse lançamento virtual. Esta é a segunda reunião que vai cobrir. Vamos conversar aqui brevemente sobre os capítulos que fazem parte, né, da segunda parte do livro. E, antes de tudo, queria agradecer muito ao Gustavo Brigagão, aos colegas da BDF que estão nos dando apoio na divulgação, né, dessa iniciativa. E espero que possamos contribuir, né, para melhorar e ampliar os debates brasileiros. Eu acho que jamais a gente tinha pensado, quando estávamos escrevendo esse livro, né, vários autores, são 29 autores, e certamente poderiam e deveriam ser mais autores, né? A gente fez as pressas, tive, aliás, a oportunidade de coordenar a edição do livro junto com a professora Adassa Laís, né? Acho que ninguém tinha imaginado ou pensado no coronavírus, né? E que não só ia criar esse fato inusitado de fazermos lançamento de livros por meio digital, mas, sobretudo, antecipar essas questões do futuro de uma forma rápida e intensa demais para o presente, né? A economia digital, que já vinha nascendo, crescendo em várias atividades, né, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, é acelerada de uma forma brutal, né? A começar pela nossa própria iniciativa que a gente está fazendo. Estamos aqui lançando livro por meios digitais, e a editora, no caso nossa aqui, que está nos apoiando e participando, a editora Almedina, também vendendo livros por meios digitais. Aliás, né, vai haver aqui uma promoção, desconto, que a editora está oferecendo, que é só hoje, para quem comprar o livro, né, hoje. E hoje no site da editora. Depois será anunciado aí o código dessa promoção. Mas, diga assim, não só esta atividade, né, inclusive editorial, de venda de livros, como várias outras atividades na economia e na sociedade brasileira passaram a se fazer, né, ou baseadas, ou até mesmo dentro de um celular, dentro de um computador, né? Então, cada vez mais há uma digitalização, né, da economia de serviços, e cresce com isso o desafio de como tributar, né? São vários desafios, né? Várias questões são postas, inclusive essa tributação tem que ser feita, de um lado, para aproveitar o que são novas oportunidades, né, de negócio, mas, por outro lado, também não pode ou não deve desestimular a criação, desestimular essa expansão, né, da produção, da prestação de serviços que se dá por esse meio. Por isso que, para a gente, eu acredito, na minha opinião, que esse livro é mais atual do que nunca e vai poder, inclusive, ajudar, chamar mais atenção do que antes do coronavírus, às autoridades públicas, né, aos parlamentares. Aliás, né, hoje, a gente ia ter aqui o deputado relator da Comissão de Reforma Tributária. Ele avisou agora, teve um problema de última hora, não poderá participar hoje, mas a gente espera que poderá entrar em outras oportunidades. Em suma, são várias discussões, né, e os colegas que estão aqui poderão certamente agregar e, sobretudo, colocar as perguntas que nós não vamos responder aqui, né, nessa live, e sim vão estar sendo respondidas no livro, né, de Tributação 4.0, que é essa iniciativa do IDP, mas que decorre, aqui para encerrar, isso aqui faz parte de um grupo, né, de trabalho, de estudos, de um projeto maior que a gente vem conduzindo, inclusive com outras universidades brasileiras, em particular a FGV, e com universidades portuguesas, que giram em torno de como preparar, né, o governo para o futuro, um futuro que será diferente e que, na verdade, o verbo será virou, já é diferente, né?
o coronavírus antecipou essas questões, né? Como formular e executar políticas públicas vai mudar tudo, a começar por essa que é de tributação, e é isso que nós vamos discutir aqui hoje. Bom, passo a palavra a Dácia para você coordena aí. Tá ótimo, professor. O professor agradeceu a BDF, que reitera os agradecimentos aos nossos autores que estão hoje presentes. A gente vai conversar hoje sobre reforma tributária. Ele é o segundo eixo do livro. O livro ele é dividido em 4 eixos. A gente começa falando sobre desafios, que foi a primeira mesa. Hoje a gente fala sobre reforma tributária e a gente ainda vai ter a terceira e a quarta mesa falando sobre gestão e sobre as principais questões que envolvem a tributação 4.0. Para começar o nosso debate, a nossa conversa sobre esse tema tão importante, eu vou chamar o professor Fernando Rezende. O professor Fernando Rezende escreveu escreveu o artigo A Revolução Digital e a Reforma Tributária e debateu sobre as bases imponíveis da economia digital. O professor Fernando Rezende é economista, é da FGV e contribuiu muito com o livro, nos honrou com a presença dele aqui. E o professor Luciano tem a sua fala para conversar com a gente sobre esse debate. Muito obrigado, Rodassá. Nunca consigo pronunciar o seu nome direito, mas, enfim, eu vou aprender. Ao longo dessa sequência, eu vou aprender. Bom dia a todos que estão aí nessa mesa virtual, né? Por enquanto é a única opção que a gente tem. Eu não gosto muito, eu prefiro sempre o contato físico, mas é o que nos é possibilitado nesse momento. O que eu venho pensando já há alguns anos sobre esses assuntos e venho discordando de quase todos os meus amigos economistas com quem eu convivi no passado. É que nós estamos no meio de uma nova revolução. Uma revolução que ocorre mais de 100 anos da última revolução que mudou o universo tributário, que foi a Revolução Industrial. Nós estamos exatamente neste momento, na segunda década do século XXI, fazendo o que os especialistas da época fizeram na segunda década do século XX. Começaram a rediscutir o modelo de tributação das vendas na economia industrial. Isso está dito com muita clareza num livro muito interessante que uma professora americana chamada Clara Sullivan publicou sobre a história do IVA há algum tempo. Se quiserem, eu posso passar uma referência do livro posteriormente. O que acontecia? Naquele momento, as grandes corporações industriais que se instalavam no mundo e se instalavam em escala multinacional para produzir automóveis, produzir eletrodomésticos e coisas dessa natureza, elas se distribuíam em vários países, em vários continentes. Comprava o aço no Brasil, em algum país da África, o ferro, digo, né? Levava para o exterior para produzir o aço, depois levava para outro país para produzir os produtos semi-manufaturados, e depois levava para outro país para produzir o automóvel, e para assim afora. Então, essas corporações tinham não só muito poder econômico, mas muito poder político. Do ponto de vista econômico, elas foram objeto de muita atenção, que levou à instituição do chamado IVA, que a rigor não é um imposto. A gente chama o IVA de imposto, não. O IVA é um método de arrecadação de um imposto sobre vendas e sobre o consumo que foi instituído naquele momento para quê? Para lidar com as distorções que esse processo de produção acarretava na economia, né? E na política. Aí surgiu a discussão do método do valor adicionado. Isso depois, os custos de transação eram um grande problema na época, porque todas as operações de contratação ao longo dessa chamada cadeia produtiva eram contratos físicos que sempre envolviam conflitos, sempre necessitavam de recurso à justiça para lidar com essas questões e assim por diante. A ideia de como é que você ia reduzir os custos de transação, estimular a eficiência econômica e desestimular a concentração da atividade produtiva num único grupo empresarial, foi a criação do valor agregado. Naquela época,
a contabilidade nacional já começava a produzir as informações necessárias para que as contas fossem feitas adequadamente. E nós chegamos, então, ao auge do IVA lá pelos anos 1970, 1980. Né? Primeiro a França, depois o Brasil, foi um dos pioneiros na época, porque um dos teóricos do IVA, Paul Schaup, veio ao Brasil em 1963 e trabalhou junto com a Comissão da Reforma Tributária na FGV, lá no Rio de Janeiro, né? E se propagou pelo resto do mundo. Né? Agora, nós estamos discutindo uma nova revolução que provoca grandes fraturas nos paradigmas tributários que se consolidaram ao longo do século XX. Um deles é a não cumulatividade. O que significa hoje, nesses novos modelos de organização dos negócios, que não seguem o padrão das chamadas cadeias produtivas? As cadeias produtivas daquele momento eram cadeias longas, lineares, que duravam muito tempo entre a aquisição da matéria-prima e a chegada do produto às mãos do consumidor. Onde é que nós temos isso mais hoje? Grande parte das chamadas, agora as redes mundiais de geração de valor, não se fala quase mais nada de cadeia produtiva, né? As redes mundiais de geração de valor se operam em escala planetária, né? Globalização das atividades nunca vista, e as transações são efetuadas por meios eletrônicos, por operações digitais, né? Com dificuldade, inclusive, de você estabelecer qual é o valor que foi arbitrado na aquisição de um software que foi adquirido em algum lugar da Ásia para depois gerar um produto que foi gerado em algum país da Europa ou da América. Então, o método de você apurar o imposto por meio de débitos e créditos vai ficando difícil de você aplicar num modelo onde as operações físicas vão ficando menos relevantes do que as operações digitais. Progressividade. A progressividade é outro paradigma que precisa ser revisitado? Eu diria que sim. Porque no mundo onde os capitais circulam livremente, também em escala planetária, quem tem muito dinheiro vai botar o seu dinheiro lá em Luxemburgo, em algum outro paraíso fiscal, não vai deixar aqui no lugar onde a alíquota do tributo sobre os capitais forem muito elevados. Isso é uma questão que eu acho muito importante. Segundo, o território. O território físico deixou de ser referência para alocar competências tributárias entre países e entre unidades de uma federação. Aí essa briga do imposto de renda das grandes multinacionais hoje, e como é que você vai conseguir manter a regra do estabelecimento permanente num contexto onde o estabelecimento permanente já não existe. Aí fica o pessoal da OECD e da União Europeia querendo fazer remendos nas regras. Então, vamos admitir que se existe lá um servidor qualquer em algum lugar, isso pode ser um estabelecimento permanente. Eu vi isso em algum momento no passado, eu não me lembro exatamente. A União Europeia quer fazer um estabelecimento permanente virtual, uma figura que, para mim, é logicamente inconsistente, porque se é permanente, não vai ser virtual, e se é virtual, não vai ser permanente. Qual é a briga? A briga é como é que vai transferir a grande parcela do lucro que era gerado na sede das empresas para o local onde o lucro é gerado, que é o mercado consumidor. Então, quem está assentado na regra vigente que lhe era benéfica, não quer mudar para uma regra nova que vai transferir boa parte da tributação do lucro para outros países. Essa briga está lá já há algum tempo, desde, se não me engano, desde 2013, que tentam chegar a uma solução na OECD e na União Europeia, e a proposta era que chegaria em 2020, nós já estamos em 2020 e não vejo que a gente vai chegar lá, mas, enfim, é uma questão. E essa questão do território é fundamental para discutir a questão federativa. Né? Por quê? Os velhos conceitos de atribuir bases tributárias num regime federativo estavam baseados na ideia da externalidade do tributo cobrado em cada momento. Quer dizer, o tributo que se limita os seus efeitos ao município,
a um local reduzido, esse pode ser propriedade municipal, de competência municipal, a propriedade física, né? E por aí afora você deu, não, a propriedade é municipal, o consumo é estadual e a renda é nacional. Eu também não vejo como você manter essa regra, que era uma regra clássica das finanças públicas no passado. Enfim, é uma questão. Então, a primeira dúvida é, nós vamos tentar continuar remendando ou vamos, de fato, partir para uma reforma? Reforma é uma palavra que implica em mudanças estruturais relevantes. Não pode se chamar de reforma aquilo que está aí sendo discutido hoje em dia como principais propostas. Então, a segunda questão é se isso é assim, né, e eu não posso me alongar muito nisso, porque eu já nem contei o tempo, mas eu suspeito que já tem mais de 5 minutos que eu estou falando, né? Qual é o caminho? No mundo onde as incertezas são muito grandes sobre o que fazer, tem duas palavras que eu acho que são fundamentais a gente ter em mente. Prudência. Como é que a gente transita num território que lhe é desconhecido e não tem uma bússola para orientar o trânsito nesse território? Mas a prudência tem uma contrapartida. É um pouco de ousadia. Um pouco. O que nós estamos discutindo? Como transitar? Qual é o caminho? Qual é a principal política do Estado, de um Estado moderno, que vai ser afetada? É o regime de financiamento do Estado do bem-estar social. Para falar em outras palavras, a previdência social. Não vou falar em seguridade, porque eu acho que isso é uma agressão ao idioma português. E o Zé Roberto, que está lá em Portugal, sabe que se a gente chegar lá e falar em seguridade, ninguém vai saber exatamente o que é em Portugal. É segurança social. No mundo onde o emprego tradicional está desaparecendo, não tem como você financiar a previdência social com base na folha de salários. Vamos ter que arrumar uma nova maneira de financiar a previdência social. E qual é essa nova maneira? A que eu estou defendendo agora e opus violentamente no passado, mas eu acho que a gente tem que mudar. É adotar uma nova base tributária para financiar o Estado. E, no caso, por onde que a gente começa? Pela Previdência. Então, depois de muito refletir sobre esse assunto, aderi à proposta da gente começar, sim, a aplicar essa nova base tributária, que é a chamada tributação das transações financeiras. O Brasil experimentou isso, vários países experimentaram, alguns ainda adotam, o caso mais conhecido é o da Argentina, mas tem países na Europa que também o fazem. Porque, em muitos dos casos, a única informação que você vai ter sobre o valor daquela transação é a liquidação do pagamento. Você não tem preços de mercado para transações que operam na internet. Qual é o preço de um software? Existe mercado competitivo para a produção de software? Eu não sei. Se alguém souber, por favor, me avise. A referência principal que você vai ter do valor daquela transação vai ser isso, vai ser a liquidação do pagamento. Que, hoje em dia, em boa parte do mundo, já se acessa quase que automaticamente. Então, significa o quê? Que a gente precisa não ficar batendo na velha tecla da CPMF, né? Mas discutir que agora estamos num momento onde essa discussão é apropriada. Para concluir essa breve intervenção, eu queria repetir uma frase muito importante do famoso escritor francês Victor Hugo. Ninguém pode parar uma ideia cujo tempo chegou. Eu, falando de outra maneira, a mesma coisa. Toda inovação tem sua hora
para chegar. Toda inovação que chega antes da hora é violentamente rejeitada pelo establishment. Vou citar apenas 2 exemplos para não me alongar. Os pintores impressionistas em Paris, lá no século XIX. Quando eles chegaram, foram rejeitados, não foram aceitos no salão principal da exposição anual sobre arte moderna e foram criar o Salão dos Rejeitados. E aqui no Brasil, quando a Semana de Arte Moderna surgiu em 1920, na década de 20, em São Paulo, todos os expoentes da arte moderna brasileira de hoje também foram violentamente rejeitados, né? Às vezes até ofendidos. Então, o que é que eu estou dizendo? É que agora essa inovação na área tributária está chegando. E se nós ficarmos insistindo que ela não serve, porque o tributo é cumulativo, porque o tributo é regressivo, sem fazer nenhuma investigação profunda, sem fazer nenhuma conta que seja capaz de mostrar o que isso realmente significa, eu acho que não faz sentido. Então, eu concluo aqui dizendo que essa iniciativa aqui do IDP, com o apoio da BDF, do meu amigo Gustavo Brigagão, é um momento muito importante para a gente expor esse debate na rua e começar a tratar do assunto seriamente, porque o Brasil precisa urgentemente rever essa discussão. Obrigado, Alessandro. Agora eu não te ouvi. Professor Fernando, excelente ouvir o senhor, sempre de forma muito lúcida, trazendo para o debate pontos que nos mostram um caminho seguro, né? De pensar que já chegou, e como o professor José Roberto falou no início, essas mudanças, a situação que a gente está vivendo anteciparam essas mudanças de uma forma ainda mais rápida do que a gente estava prevendo, né? E para a gente continuar esse debate, eu vou chamar o professor Heleno Caveira Torres, querido, que aceitou o nosso convite de participar da obra, contribuiu e hoje está aqui para conversar com a gente sobre a reforma tributária infraconstitucional. São medidas alternativas para essa solução de controvérsia. E eu já menciono que o professor Heleno, inclusive, influenciou essa nossa lei de transação tributária, que já está acontecendo no nosso país, já é uma grande mudança, é um grande passo, muda muito, muda o paradigma de relação contribuinte-FIS, uma situação importante que a gente tem agora na situação da relação jurídico-tributária no Brasil, e o professor Heleno teve a influência, né, dentro desse processo, junto com o PL 582 em 2009, que deu o input para a SMP 899, que se transformou na Lei de Transação Tributária. O professor Heleno é professor titular de Direito Financeiro, é livre docente em Direito Tributário da USP, foi vice-presidente da IPA, é advogado, parecerista, enfim, é uma pessoa que tem muito a acrescentar, professor Heleno. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa live aqui. Queria agradecer a você, Radassa, e também ao nosso querido Gustavo Brigagão pelo convite. Amigo, eu já estou com saudades, né? Faz tempo que a gente não se encontra, mas sempre presente no coração. E gostei muito de ouvir as palavras do professor Fernando Rezende. Estivemos num debate recentemente na USP. Também é uma pessoa que eu tenho enorme admiração e respeito intelectual, especialmente nesses temas de reforma tributária. Eu só destacaria, nesse nosso encontro, 2 pontos que, a mim, são extremamente caros. Primeiro, é que esta obra, Tributação 4.0, que é um projeto dentro do marco entre o IDP e instituições portuguesas, né? Para mim, é um projeto que vai muito além, obviamente, do livro, né? É um projeto que pensa a reforma das instituições, da tributação, mas pensa dentro de uma visão de governança. E governança é responsabilidade. Nós precisamos, hoje, implementar uma reforma tributária
não a reforma tributária liberal que se estava sonhando, né? De devastação do sistema tributário, com uma visão extremamente casuística, mas uma visão agora de reforma tributária responsável. Como vamos pagar a conta do Estado brasileiro, especialmente depois dessa grande crise pela qual nós simplesmente ainda não iniciamos, nós vamos passar por uma grande crise. E diante disso, nós precisamos de uma reforma tributária agora acompanhada de uma reforma fiscal também do Estado, não é? Uma reforma fiscal do Estado. E no Congresso Nacional tramitam diversos projetos. Nós temos projetos sobre grandes fortunas, sobre empréstimo compulsório, tributação de dividendos, coisas assim que não têm hoje o menor cabimento antes de se discutir o principal, que é a reforma tributária do sistema tributário. Então, eu diria que o enfoque mudou, né? Nós tínhamos, quando pensamos no livro Tributação 4.0, nós estávamos discutindo as reformas do sistema tributário que envolviam também tributação de consumo, questões ligadas a processos, procedimentos, né? E era realmente uma visão de conjunto dentro de um Estado que estava em crise, especialmente no caso do Brasil, e tentando sair dessa crise, não é? O que se projeta hoje é uma reforma tributária da governança. E aí, talvez o livro Tributação 4.0 venha justamente ao encontro desse momento auspicioso que nós temos por uma necessidade, não propriamente de introduzir esses instrumentos de suposta fácil arrecadação, que não são, como o imposto sobre grandes fortunas, empréstimos compulsórios, ou mesmo no que corresponde à tributação de dividendos. Mas sim, aproveitar esse momento de crise, professor Rezende, para fazermos justamente a reforma tributária infraconstitucional, aquela que vai dar menos trabalho do ponto de vista da técnica, porque nós sabemos quais são os problemas em cada um dos tributos existentes, e aprimorar esses tributos o quanto antes como medida de recuperação das empresas, porque nós vamos precisar recuperar o nosso parque de pessoas jurídicas no espaço dos serviços, do comércio, da indústria. Não é? Isso será extremamente urgente para todos nós. E, ao mesmo tempo, nós precisaremos avançar nos processos e procedimentos. Então, de fato, o meu trabalho nesse texto se resume a discutir realmente o cabimento e a importância da transação tributária, né? E, felizmente, essa Lei 13.988, de 2020, traz a transação tributária no momento que aparece praticamente como uma medida anticíclica, o que era uma regra, digamos assim, ordinária de tributação, que já esperávamos há 50 anos pela introdução desse instrumento. Eu acho que agora entra numa posição de medida anticíclica, porque muitas empresas certamente poderão se utilizar desta lei para encontrar soluções de dívidas tributárias como condição justamente da sua recuperação econômica. Eu não tenho a menor dúvida que esse instrumento será extremamente útil, né? Participei e elaborei uma legislação que também contribuiu muito para uma superação de crise em 2015, que foi a Lei de Repatriação de Capitais Lícitos no Exterior. Aquilo gerou 50 bilhões que permitiu, em 2015, estados, municípios pagarem seus 13º, enfim, haver um ajuste de contas naquele momento tão difícil. Eu diria que agora a transação tributária virá num esforço semelhante. Eu espero que dos 3 trilhões de passivo tributário da União, nós possamos aí ter um alento a partir da transação tributária e recuperar algo que seja importante aí para compensar as enormes e gravíssimas perdas nesse momento de dívida pública aumentada, déficit público, uma série de outras repercussões que virão agora. Entretanto, isso não é reforma tributária, porque não adianta nada você recuperar tributos sem arrumar o sistema tributário, que é o gerador de toda a conflitividade. Por isso que, ao meu ver, é justamente agora, nesse momento, nesse ambiente de crise, que nós devemos fazer uma reforma tributária responsável, com governança, olhando para o orçamento público, preocupado com a garantia de recuperação das empresas e, ao mesmo tempo, de recuperação do Estado brasileiro, que sofrerá um enorme baque aí, com mais de 500 bilhões
de déficit público previsto aí para 2021, pode até aumentar a depender das demandas dos estados e municípios, e é por isso que realmente eu fico muito feliz de participar desse encontro aqui com todos, para, enfim, me somar às palavras do professor Fernando Rezende. Agora, eu só ficaria, professor, ainda a refletir sobre essa questão de tributação de operações financeiras. A Europa, em tudo que tem feito com relação ao Financial Transaction Tax, o que nós percebemos ali são movimentos de tributar ações, tributar certas operações que muito se assemelham ao nosso IOF, né? Operações em relação a crédito, em relação a títulos e valores imobiliários, e esse tributo, eu acho que está ainda a dever ao Brasil um melhor aprimoramento. Nós poderíamos aproveitar também essa reforma e, diversamente da ideia que eu acho que realmente não me associo, né, de criar uma nova CPMF, o equivalente, eu preferiria muito mais ver o IOF sendo aprimorado, né? Um tributo que existe no Brasil há mais de 50 anos, ainda pode dar muitos frutos, né? Boa arrecadação para o Brasil. E eu, até numa reunião recente com o ministro Paulo Guedes, sugeri isso, de retomar o IOF e repensá-lo dentro de uma reforma tributária mais abrangente. Desculpem aos organizadores, foi muito longo, né? Mas eu gostaria de deixar esse meu recado aqui de uma forma completa, porque, infelizmente, estou numa outra live agora que está acontecendo sobre essas discussões do voto de qualidade, do CARF, etc. E, infelizmente, eu não vou conseguir prosseguir nesse nosso encontro, que eu gostaria muito de ouvir a todos. Professor Heleno, muito obrigada por sua participação, por sua diligente contribuição ao nosso livro, a essa obra que, como você falou, é um projeto que é maior do que só a tributação, um projeto que está dentro do Governança 4.0, que é com responsabilidade pensar esse nosso novo mundo, que está dentro também das palavras do professor Fernando. A inovação já chegou, e a gente precisa agora lidar com essas novas possibilidades de bases tributárias e repensar algo que já está formatado na nossa mente, às vezes gera muitos conflitos e gera muitos conflitos de interesse. Bom, professor Heleno, muitíssimo obrigada por sua participação. Obrigado. Vou falar para todos que a gente está aqui com uma super promoção, Tributação 4.0. Coloca lá no site da Almedina, 50% de desconto só hoje, então anuncie aí para os seus colegas, para os seus amigos. E aí eu vou voltar a palavra para o professor Fernando, que ele quer dar uma palavrinha, e aí em seguida a gente retoma para passar para o Daniel, pode ser? Professor Fernando. Tá mudo, tá mudo. Eu não sei como desmudo o microfone dele. Professor, seu microfone está mudo. Está me ouvindo agora? Agora eu estou. Pode começar de novo. Eu queria dizer ao Heleno duas coisas. Primeiro, que eu concordo com a ideia de que o IOF pode ser um caminho também. Já conversamos isso com o Everardo, com quem eu também discuto esses assuntos, e ele tem a mesma ideia. Assim como tem também uma proposta, se não me engano, já esqueci o nome do autor lá, de que falava também no recurso à competência residual da União para aplicar um tributo com essas características. E mais um ponto. É fundamental não aprovar qualquer proposta de reforma tributária que engrosse ainda mais o texto da Constituição brasileira, que já é um absurdo, nós não podemos congelar o futuro. Isso. Sim, nós não podemos congelar o futuro. Professor Fernando, obrigada por suas palavras. Essa é a segunda parte do livro, dedicada à reforma tributária. A gente está traçando cenários normativos, está conversando sobre ideias, sobre propostas, sobre vivências que mostram e respondem como uma norma pode coordenar ou colaborar para a tributação da nova economia. São 5 textos que exploram a revolução digital, que impele novas normas jurídicas. Nós conversamos com o professor Fernando, que trouxe aí a revolução digital, trouxe as bases imponíveis, trouxe ideias sobre como começou o IVA anterior. Falamos com o professor Heleno Torres,
que também trouxe novas medidas de solução de controvérsias para a matéria de reforma tributária. E agora, para contribuir com o debate, nós vamos chamar o autor do artigo Novas Tecnologias e a Necessidade de Reforma Tributária, Daniel Correia Chebra. Não consegui, Daniel. Eu treinei várias vezes, mas eu não consegui falar, eu vou tentar novamente. Daniel Correia Chebrasikowski. Quase. Quase tão difícil quanto o meu. Daniel é mestre em Direito Constitucional pelo IDT, especialista pelo IDET, foi professor no IDET, é advogado sócio na Advocacia Dias de Souza, e ele vai nos responder quais são os pilares necessários para uma boa reforma. O artigo dele, que trata das novas tecnologias, fala também das implicações da Lei Complementar 157. Bom, Daniel, pode conversar com a gente. Bom dia a todos os telespectadores, todos os professores e colegas que estão dividindo esse espaço conosco. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer e parabenizar, né, o IDP, a BDF, a Almedina, né, e, enfim, em especial o professor José Roberto e a professora Hadassa, que coordenaram este trabalho, né, e para mim foi uma honra muito grande poder, de alguma forma, contribuir para isso. Olha, Hadassa, eu não vou responder a sua pergunta, quais são os pilares necessários. Ou melhor, eu vou responder a sua pergunta com outras perguntas, que eu acho que, neste momento, o que nós precisamos para refletir em torno de uma reforma tributária, se não a ideal, mas pelo menos uma reforma tributária factível, nós precisamos realmente fazer perguntas. E no artigo que eu escrevi para o livro, eu iniciei a partir da análise de um caso que ocorreu, foi a edição da Lei Complementar 157 de 2016, e que mudou muitas questões relacionadas à cobrança do imposto sobre serviços no país inteiro. Essa lei complementar, ela mudou vários pontos da tributação do ISS. Em primeiro lugar, ela pretendeu, como o que aqui se pretende tratar, ela tentou abranger aquelas utilidades digitais, né? Então, por exemplo, essa lei ela previu a incidência do ISS sobre o chamado streaming, né? Streaming de vídeo, streaming de áudio, etc. Essa lei ela também tratou da chamada guerra fiscal entre os municípios, né? No que tange ao ISS. E o que nos chamou muito a atenção e foi objeto de questionamento específico no Supremo Tribunal Federal, essa lei ela alterou o local onde se entenderia ter havido serviço para fins de tributação. Então, ao invés de estabelecer como município competente para a cobrança do imposto sobre serviço aquele município no qual houve a realização do serviço ou da utilidade, o legislador complementar mudou a sujeição ativa para o município de onde domiciliado o tomador do serviço. Pois bem, essa lei complementar, com todas essas alterações, ela gerou diversos problemas. Inúmeros problemas de praticabilidade tributária, inúmeros problemas relacionados a conflitos de competência entre os municípios, em função de um determinado serviço, e problemas conceituais, inclusive, relacionados à possibilidade ou não de o ISS incidir sobre essas utilidades digitais que não consistiriam propriamente em serviço naquela concepção ainda civilista de obrigação de fazer comparado a obrigações de dar. Portanto, o que o meu artigo procurou fazer foi levantar todas essas questões que foram trazidas por essa alteração normativa e pensar o que isso nos ensina e nos direciona a evitar esses equívocos numa reforma tributária. Portanto, em primeiro lugar, o que eu acho que a gente precisa perguntar é se é possível
que nós pensemos numa reforma tributária que vislumbre efetivamente a economia do século XXI, né? E daí, inclusive, o nome do livro, Tributação 4.0. Em que medida nós podemos vislumbrar uma reforma tributária constitucional, mas eu diria que o grosso de uma reforma tributária, aqui concordo com o professor Heleno, teria de ser feita por intermédio da legislação infraconstitucional, mas o que poderia ser feito para alcançar as utilidades digitais sem que haja risco de isso voltar à discussão do Supremo, né? Todos nós sabemos que há, hoje, inclusive há um julgamento em curso no Supremo relacionado a saber se sob software incide o ICMS, o ISS ou nenhum dos dois impostos, né? Então, eu acho que essa é a primeira pergunta e que, enfim, eu procurei traçar algumas linhas para respondê-la. Em segundo lugar, eu acho que a outra pergunta que nós precisamos fazer é se é possível evitar a regressividade do nosso sistema tributário se as propostas tributárias, as propostas de reforma tributária, estão, em sua maioria, calcadas na tributação sobre o consumo, inclusive com a previsão de alíquotas únicas, né? Que tratam, da mesma forma, de bens e serviços completamente distintos entre si, né? Então, eu acho que essa é uma segunda pergunta. É possível nós resolvermos um problema que já existe no nosso sistema de regressividade, focando apenas na tributação sobre o consumo e, pior, com alíquotas únicas? Então, essa é uma outra questão que é importante para a nossa reflexão. E, por fim, eu acho que o que nós precisamos perguntar também é se é possível evitar, ou em que medida nós conseguiríamos evitar, uma invalidação de uma reforma tributária pelo Supremo Tribunal Federal diante da supressão da competência tributária relevante de estados e municípios, né? Nós sabemos que as duas principais reformas tributárias, elas prevêem a unificação de diversos impostos, inclusive impostos relevantes, ICMS dos estados, ISS dos municípios, sob um único IBS, né? Até que ponto uma reforma desse jaez não será questionada no Supremo e trará maior insegurança jurídica aos contribuintes, né? Ao invés da esperada segurança jurídica? Então, essa também nos parece que é uma pergunta que deva ser feita, porque há alternativas, né? Há alternativas. É possível, eventualmente, reformar o que já existe, modernizar o que já existe, né? E evitar esse possível encontro marcado com o Supremo Tribunal Federal. Então, eu devolveria, Hadassah, a sua pergunta com essas três e complementaria apenas no sentido do que nós estamos a falar, em termos de imposto sobre movimentação financeira ou transações financeiras. É evidente que isso é muito ruim, né? Há inúmeros estudos que mostram os problemas, especialmente os relacionados à cumulatividade dessa tributação. O problema é que nós estamos aqui diante de uma tributação ruim já sobre a folha de salários, que tem tido sua base reduzida a cada ano, não é? Em razão da informalidade, do funcionamento atual da economia. E temos uma outra alternativa que, embora não seja a melhor, evidentemente não é a melhor, mas é uma alternativa, né? Então, eu concordo com o professor Fernando Rezende, eu acho que nós devemos trazer isso para o debate. É preciso debater. Se hoje um imposto sobre movimentações ou transações financeiras não seria útil de alguma forma para, eventualmente, aliviar a tributação sobre a folha, né, que onera os empresários, e, ao mesmo tempo, possibilitar um alcance maior da base, né, da base de salários e para financiamento da Previdência Social.
Então, aqui eu adiro a essa sugestão e acho, sim, que é muito oportuno esse debate. E ainda em relação ao momento atual, porque nós estamos ainda pensando em reforma tributária a nível sistêmico, geral, para as próximas muitas décadas, né? Pelo menos é isso que se espera. Mas não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo neste momento, né? E aqui eu também adiro a manifestação do professor Heleno. Este não é um momento, com todas as vênias, de se pensar em instituição de imposto sobre grandes fortunas, empréstimo compulsório, retirada de incentivos fiscais. Aliás, a OCDE recentemente divulgou, né, as diretrizes gerais, pelo menos, do que se tem adotado em termos de políticas emergenciais no campo da tributação, né? E nenhum dos países tem, neste momento, aumentado a carga tributária, instituído novos impostos. Não é o momento, né? É claro que no futuro, né, depois de passado esse problema, nós precisaremos refletir em torno da recomposição das receitas públicas, isso é evidente, mas não neste momento. Então, novamente agradecendo a oportunidade, eu devolvo a Daça com essas reflexões e essas perguntas aos senhores. Muito obrigado. Obrigada, Daniel, pelas ponderações, pelas perguntas, e como o professor Fernando Rezende falou, é momento de prudência. E para a gente tomar uma decisão, a gente precisa conhecer também outras realidades e pensar sobre aplicações que ou tínhamos mais momento da gente pensar se adequam ou não, ou pensar novos formatos para o mundo que a gente está aí abrindo as portas, né? Que é o mundo de uma economia digital, uma nova forma de relacionamento. O projeto Governança 4.0, ele faz parte e reúne instituições de ensino e pesquisa brasileira e portuguesas, IDP, FDU, FGV e a USP. Além disso, a gente tem a parceria da ABDF, que abraçou esse projeto e nos honra muito com a sua presença, com o professor Gustavo Brigagão aqui, sempre mediando também o debate. E nessa honrosa tarefa de lançamento do livro Tributação 4.0, a gente tem como instituição de fomento. Bom, convido a todos que estão nos assistindo para irem lá no site da Almedina, almedina.com.br, só está valendo aqui para o Brasil. A gente ainda está negociando os preços em Portugal, na Espanha, enfim, mas a gente está aí com desconto, tributação 4.0. O desconto é ALMD, Almedina, e 50%, porque o desconto é de 50% nos dias de lançamento. Então, só hoje, só nos dias de lançamento, a gente está com desconto de 50%. Então, se você quiser adquirir, se você quiser passar para os seus alunos, se você quiser presentear alguém, hoje é o dia certo para você comprar. Já está como mais vendido do mês e a gente vai ampliar isso e vai discutir os textos que estão aqui sendo explorados pelos autores e em questão. A gente recebeu uma pergunta, eu não vou dar para o... Eu vou colocar essa pergunta na mesa, mas não vou direcionar para uma pessoa especificamente. Deixa eu olhar aqui a pergunta que entrou outras pessoas. Aqui. A Melina, que é uma das nossas autoras também, obrigada por estar participando e contribuindo com o debate, Melina. Ela fala o seguinte: tendo em vista a atual crise, as dificuldades, os entraves políticos, a implementação de um IVA dual não seria a melhor estratégia para a reforma? Bom, já deixo essa pergunta para quando a Laís e o Bernardo terminarem, a gente voltar, e daí o professor Fernando, o próprio professor Gustavo, Daniel, enfim, Laís, Bernardo, a gente pode debater um pouco sobre isso, tá bem? Passo agora a palavra para a nossa querida Laís, que vai estar representando aqui o professor Zé Roberto e o professor Luciano Fucchi. Ela vai falar sobre o sistema constitucional versus novos e conhecidos e desconhecidos tributos. O artigo deles, Laís, José Roberto e Luciano, trata sobre os desafios do país para preparar essa estruturação de cobrança de tributos diante dessas novas realidades que a gente já está discutindo aqui. Laís é doutoranda em Direito Constitucional pelo IDP, mestre pelo IDP, é professora no IDP, também é advogada. Laís, é uma honra, um prazer que você esteja aqui com a gente. Olá, professora Daça, bom dia a todos os participantes que estão assistindo a gente.
Obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez conversando sobre o livro Tributação 4.0. Eu queria começar essa fala aqui rápida sobre o nosso artigo, sobre o sistema constitucional versus novos e desconhecidos tributos, tomando a fala do professor Fernando Rezende, quando falou agora há pouco para a gente que nós não podemos congelar o futuro, fazendo uma reforma substancial que não alcance de fato a Constituição e não enxugue a nossa Constituição. E esse é o objetivo primordial do nosso artigo, é mostrar o quão densa é a Constituição brasileira com relação às questões tributárias. Então, primeiramente, só pontuar que é uma característica essencial da nova era digital a forma rápida e dinâmica com que as alterações são introduzidas no nosso ambiente socioeconômico. Então, na medida que as transformações acontecem de forma realmente muito rápida, o nosso sistema precisa estar, de certa forma, adaptado para que as transformações também possam, querendo ou não, acompanhar, obviamente, dentro das medidas aí da legalidade, da segurança jurídica. Antigamente, o produto que vinha de uma indústria, hoje é imprimido numa impressora 3D. Então, aquele IPI que antigamente incidia ali na indústria fica como, hoje em dia, como a gente consegue recompor esse tipo de receita. E a questão é justamente essa quando a gente pensa no ambiente de reforma em termos gerais. Como eu posso fazer previsões de longo prazo? E considerando que eu não consigo fazer previsões de tão longo prazo, como eu posso adaptar meu sistema de uma forma que eu não precise sempre estar recorrendo a grandes transformações constitucionais para que o sistema acompanhe a velocidade e a dinamicidade com que as novas revoluções vão tomando corpo no meio da nossa sociedade. E a resposta para isso justamente é implementar modelos de segurança ágeis. Inclusive o Schwab, no Fórum Econômico Mundial, destaca que o que vai determinar a sobrevivência dos governos ao longo do tempo é essa dinamicidade e a forma que eles conseguem se adaptar às mudanças introduzidas pela nova era digital, que ele pontuou como sendo a quarta revolução industrial. E o Brasil traz na sua Constituição descrições, detalhes em matéria tributária que não são vistos nas demais constituições ao redor do mundo. E isso justamente é o que engessa o nosso sistema numa tal rigidez constitucional que não obrigatoriamente é sinônimo de eficácia. Então, acho que é importante a gente fazer ter bem essa noção. O professor Heleno, que estava aqui com a gente agora há pouco, coordenou, inclusive, um estudo sobre direitos fundamentais na Constituição. E esse estudo ele chegou à conclusão que, apesar da gente ter muitas coisas na Constituição com relação aos direitos dos contribuintes, faltaria para o Brasil um estatuto do contribuinte, como tem na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos. E a gente pega esse ponto para refletir se o fato da nossa Constituição ter uma descrição analítica de direitos seria necessariamente um sinônimo de uma proteção jurídica mais forte. E aí, já tentando responder, entendo que não obrigatoriamente. O fato da Constituição descer no detalhe não significa obrigatoriamente uma maior proteção. E se, por um lado, o que está escrito na Constituição traz uma certa estabilidade, uma segurança, de certa forma, maior, isso não necessariamente é uma vantagem. Isso acaba sendo uma necessidade para questões fundamentais, para princípios, mas não obrigatoriamente para todos os detalhes dentro do sistema financeiro e tributário. E a gente diz isso tomando como parâmetro de comparação a Constituição de alguns países. Portugal, por exemplo, tem 2 artigos sobre tributação na sua Constituição, e esses artigos basicamente trazem as finalidades da tributação. Então, a Constituição portuguesa, por exemplo, cita a existência de uma tributação sobre o consumo, e ela determina o quê? Que essa tributação sobre o consumo, ela deve considerar o desenvolvimento econômico, justiça social e deve onerar o consumo de luxo. E essa tributação ela vai ser criada por lei. Então, o que tem na Constituição de Portugal são os parâmetros gerais, principiológicos, devem nortear essa tributação, e cabe à lei já determinar os pormenores relativos a essa determinada tributação. Aí a gente pergunta, mas espera lá, Portugal não tem uma questão que o Brasil tem, a questão federativa. Então, em Portugal é diferente, não preciso descer aí em competências, obrigatoriamente,
Falando, inclusive, da questão federativa, por coincidência, eu estou aqui até com o livro do professor Fernando, Federalismo Brasileiro em seu Labirinto. É uma honra, né, a gente poder falar ao lado das pessoas que nós lemos. Mas, seguindo adiante, para falar de federação, a gente toma, por exemplo, a Alemanha. E a Alemanha ela tem uma constituição mais detalhada em aspecto tributário, e traz sim algumas diretrizes já de repartição de receitas e despesas, especificação de competências entre os entes subnacionais. Então, assim, aspectos essencialmente de direito financeiro. Mas a Constituição alemã, por exemplo, não adentra em certos pormenores que estão na Constituição brasileira, como percentuais de transferências. Então, a Constituição alemã não vem dizendo, por exemplo, 49% da tributação da renda vai ser destinada para estados e municípios. Ela não traz esse tipo de detalhe, diz apenas que deve haver uma destinação e transferências. Ela não desce, por exemplo, para falar de imunidade. Ela não fala de características pormenorizadas de tributos. Uma coisa engraçada da Constituição alemã é que ela vai trazer, assim, essencialmente, por exemplo, os estados vão tributar consumo, vão tributar sucessões, e aí eu acho que é onde ela fica um pouquinho pormenorizada rapidamente, porque ela cita que também cabe a tributação de jogos sobre a cerveja. Aparentemente tem um grande impacto tributário lá na Alemanha. Mas, de um modo geral, ela vai especificar só o que vai ser tributado, as repartições, a questão maior de direito financeiro, e não vai, novamente, descer nos detalhes sobre cada um dos tributos. Constituição dos Estados Unidos, nem se fala. Realmente muito enxuta em todos os aspectos, e não é diferente quanto ao aspecto tributário. Não delimita competências. A Constituição dos Estados Unidos fala basicamente que a União pode criar seus tributos, os estados podem criar seus tributos, nem cita a tributação sobre o consumo, menciona a tributação sobre a renda, especificando que essa é da União e não precisa ser partilhada, e menciona uma imunidade tributária, que é a imunidade sobre as exportações, que é algo que ainda é um grande desafio aqui no Brasil, muito embora tenha sido introduzido na nossa Constituição a partir da emenda 42 de 2003, a gente ainda luta para que seja de fato reconhecido na sua totalidade, na medida em que ainda já tem emenda constitucional para retirar a imunidade das exportações, e nós temos constantemente outros tipos de contribuições e formas de se tentar tributar as exportações indiretas, por exemplo. Então, a única imunidade que é trazida no texto constitucional americano ainda é um desafio muito grande aqui no Brasil. Mas tudo isso para mostrar o quê? Que, de fato, as outras constituições não detalham tanto as questões tributárias como a Constituição brasileira. E que aqui, de fato, você falar em tributação, você falar em direito financeiro, é essencialmente falar em direito constitucional também. As duas coisas são muito atreladas na medida em que há essa rigidez constitucional realmente significante. E o que isso traz para a gente? Primeiro, a dificuldade de adaptação dessa tributação ante a essas reformas trazidas para a nova era digital. E segundo, uma concentração gigantesca das controvérsias de direito tributário no Supremo Tribunal Federal. E esses dois aspectos realmente não facilitam a nossa adaptação diante dessa dinâmica e acabam dificultando que as nossas respostas sejam tempestivas e sejam, de fato, eficientes, como nós precisaríamos. E por isso que o nosso artigo vem defender a lipoaspiração constitucional, no sentido de que, sugestão, poderiam ficar, sim, devem ficar na Constituição, os princípios elementares, mas não obrigatoriamente na nominação de impostos, não obrigatoriamente percentuais, e aí isso é algo ainda objetivo de mais aprofundamento e mais estudo, mas que nós devemos pensar que uma reforma constitucional que seja de fato densa, que altere o texto constitucional, mas que não que não traga essa lipoaspiração, ela é uma reforma que já nasce essencialmente com seus dias contados. Então, fica a nossa contribuição aí nesse sentido. Novamente, mais uma reflexão e para suscitar, de fato, dúvidas. Eu acho que ninguém tem a pretensão aqui nessa obra de trazer respostas acabadas sobre tudo, mas são discussões que realmente precisam ser feitas, especialmente agora que essa velocidade toda das transformações estão se fazendo tão presentes em meio a essa questão do coronavírus. Obrigada.
Obrigada, Laís. E é isso. Quais são os limites da rigidez constitucional em matéria tributária? A gente tem o texto que Laís, Luciano Fouque e José Roberto Afonso abordaram sobre o sistema constitucional versus os novos e desconhecidos tributos. Para você conhecer um pouco mais sobre esse artigo, vai lá no site da Almedina, clica lá e adquire o nosso livro Tributação 4.0, que reúne 29 autores, com 20 artigos que discutem esse tema. Não só reforma, mas discutem desafios, discutem o aspecto de gestão e quais são as principais questões que envolvem a tributação 4.0. O desconto está no site. Para você conseguir acessar esse desconto, você clica no site www.almedina.com.br, efetua a sua compra. Quando você estiver finalizando a compra, você digita no campo que vai aparecer para você ALMD 50. Esse campo ele só aparece lá no final. Eu fiz a compra na semana passada, e aí eu falei, meu Deus, não está no começo, não. Você tem que ir finalizando a compra, quando você chega lá no final, aí aparece na hora do pagamento esse campo de desconto. Qualquer coisa pode perguntar aqui. Ângelo, já mandei a sua pergunta para o pessoal da Almedina e já está tudo sendo resolvido, tá bem? Tenta lá novamente e me avisa se deu certo. Pessoal, agradeço muito quem está participando com a gente. É um privilégio e uma honra ter uma mesa tão rica, com pessoas tão comprometidas com essa discussão e compartilhar isso com você, com o público que está nos assistindo e que quer conhecer um pouco mais sobre isso. Bom, o próximo artigo é o impacto da revolução digital na tributação. É uma primeira revolução bibliográfica. Esse artigo ele foi escrito por economistas. Foi escrito pelo Bernardo Mota, que é economista, mestrando em Economia e Gestão da Ciência na Universidade de Lisboa, pela Thaís, que é pesquisadora na IBRE, na Fundação Getúlio Vargas, pelo professor José Roberto. Eles levantam e revisitam análises que tratam sobre esse tema da revolução digital na tributação sob uma ótica econômica. E aí, sobre isso, o Bernardo vai estar conversando um pouco com a gente, e logo em seguida a gente continua o debate agora sobre a batuta do nosso Gustavo Brigagão. Vamos lá, Bernardo. Obrigado. É um prazer estar aqui com os demais colegas. Eu sei que o nosso tempo já é curto, mas eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade para agradecer ao IDP, a BDF, a Almedina, e especialmente parabenizar pelo trabalho de coordenação e organização do livro, a professora Adassa, o professor José Roberto, que é com quem eu tenho a honra de assinar esse artigo, conjunto também com a Thaís. Como já foi exposto aqui, eu acho que é mais do que consensual que a gente está passando por uma revolução tecnológica, digital, de alcance global e com profundas implicações nas formas de organização social, de produção e de consumo. E é óbvio que os sistemas tributários não vão passar ilesos por essa transformação, e eu acho que é desejável que não passem. É necessário que a forma de tributar se adapte a esse novo contexto de maior complexidade, porque senão é de se esperar que a arrecadação seja cada vez menor e ponha em causa, como o professor Fernando bem alertou, o financiamento do Estado em si. Mais do que dar uma receita específica, no artigo a gente busca explorar algumas propostas alternativas, introduzindo, por exemplo, a ideia do imposto sobre o fluxo de caixa com base no destino, comentando novas formas de tributação da riqueza atrelada a dividendos sociais, o imposto de renda sobre os robôs como forma de compensar qualquer impacto negativo da automação sobre o emprego, sobre o trabalho. E para além disso, eu acho que é importante a gente, além de entender qual pode ser o impacto na queda da receita tributária ou quais novos tributos podem vir a ser criados, a gente também busca explorar um pouco a ideia da necessidade de se descobrir como utilizar essas novas tecnologias para reverter esse movimento. E aqui talvez a metáfora que se encaixa um pouco no contexto atual é a ideia da vacina, que utiliza o próprio vírus, utiliza o próprio agente patogênico para se defender da doença. Então, a revolução digital e as novas tecnologias também trazem novas oportunidades de melhorar o desempenho da administração fiscal, trazendo mais eficiência ao processo de arrecadação. A gente sabe que ainda que a discussão ela esteja em curso e não hajam caminhos definidos, a partir dessa revisão bibliográfica, o que a gente tentou fazer foi ver quais eram os princípios norteadores do debate futuro
e ver que já nessa primeira literatura estão presentes ideias que estão expostas no livro, especialmente a ideia das leis tributárias mais simplificadas, mais amplas e com maior integração internacional, que é exatamente em linha com o que tem se falado aqui nesse webinar. A questão do perigo de se dar rigidez condicional às normas tributárias e como alertou o professor Heleno, o professor Rezende, de como a gente não pode fazer uma reforma com base no passado. E que, para além de atender às necessidades do presente, a gente tem que fazer uma reforma, uma discussão da reforma que olhe para o futuro, que a gente não deixe de se preparar com antecedência, porque isso vai chegar, e mais do que isso já chegou. Tudo isso está sendo adiantado com o contexto atual. A gente sabe que o debate é repleto de dúvidas, e eu acho que é muito do objetivo do livro provocar essas dúvidas, levantar essas discussões, essas controvérsias, mas o que a gente sabe também é da necessidade e da relevância e da urgência de debater esses temas. E debater de maneira séria, com base em ciência, em dados e contas, e levantar dados e fazer contas. Isso que é importante, é algo que o professor José Roberto sempre alerta, e eu acho que é isso que a gente está tentando fazer aqui com esse primeiro pontapé, e foi isso que a gente buscou com essa revisão mais sistemática. A gente acredita que olhar para o que já foi produzido é um passo importante para saber aonde que a gente quer chegar. E foi nesse sentido que a gente tentou fazer esse artigo. Eu tentei ser o mais breve possível, porque eu acho que a gente já está para dar espaço para a nossa discussão seguinte. Bernardo, excelente, excelente mesmo. Fiquei bem feliz com as suas colocações. Eu acho que entender essa mudança de paradigma tecnológico com relação à queda de receita tributária e essa visão econômica contribui muito para o debate. Eu vou dar um último aviso com relação à compra do livro. Quem estiver tendo algum tipo de dificuldade com conseguir o desconto, tem uma área de apoio ao cliente. Manda um e-mail que eles resolvem para você imediatamente, tá bem? O desconto está normalizado. Hoje ele vale 50%, o código é ALMD50. Se você tiver qualquer problema, manda um e-mail para a gente, manda uma pergunta e a gente vai estar tentando solucionar o mais rápido possível, tá bom? Vai lá, adquira o livro e contribua com perguntas. O debate está só começando, a gente ainda tem mais 2 mesas de discussões e ainda tem o grande lançamento que vai ser feito sob a batuta da BDF, a quem agora eu passo a palavra, nosso querido Gustavo Brigagão, que nos honra muito com a sua presença, com a sua contribuição como instituição de fomento para o lançamento do livro. O seu apoio tem sido imprescindível para a realização desses eventos. Eu agradeço pessoalmente a você e a Daniele, que também juntos estão aí levando esse debate, essas discussões. E agradeço ao professor Fernando, que foi quem nos ajudou em todo esse contato, né? Essa amizade, professor Fernando, muito querido. Bom, Gustavo, a palavra é sua. Muito obrigado, Radassa. Eu quero agradecer a vocês, ao professor Zé Roberto, também ao Fernando Rezende, por ter feito esse contato que propiciou, exatamente como você disse, a possibilidade de nós estarmos juntos aqui agora, lançando essa obra que é de fundamental importância para o momento em que nós estamos vivendo. Eu queria cumprimentar também o Daniel, a Laís, o Bernardo, o Heleno Torres, que infelizmente já se foi. E, em relação ao que foi dito, eu faria aqui, minha função é mais ou menos fazer um resumo disso tudo e também, obviamente, colocar minha opinião aqui em relação ao que foi tratado. Como eu disse na live anterior, nosso sistema tributário nacional ele nasceu, na verdade, em 1965, não em 1988. A Constituição Federal de 88 simplesmente copiou a de 65. A de 65, nós tínhamos um mundo completamente diferente, era um mundo físico, era um mundo em que nenhuma dessas tecnologias poderia ser mencionada a não ser em obras de ficção. E hoje em dia, a prova disso, como disse o Zé Roberto, nós estamos agora, neste momento, nessa quarentena,
sofrendo uma imposição. Aqueles que resistiam ainda às novas tecnologias agora estão tendo que aderir a elas sob pena de ficar efetivamente isolados, né? O lançamento desse livro, da forma como está sendo, também ele estava sendo programado para ser lançado em Portugal na semana passada. E o lançamento se manteve graças às novas tecnologias. Nós estamos, como disse o professor Fernando, nós estamos numa situação em que houve uma absoluta modificação da forma como se davam as cadeias produtivas. Hoje em dia, a concomitância das transações e o fato de elas serem virtuais transformam tudo aquilo que existia no passado em algo que se transformou em um sistema obsoleto, tá? Em algo que tem que ser, de alguma forma, estudado e modificado. O Daniel levantou a questão dos conflitos de competência, principalmente no Legislativo, na Lei Complementar 157. Por que eu digo conflito de competência? Porque nós temos, em relação não só às novas tecnologias, mas em relação a vários outros aspectos, inclusive territoriais, existem conflitos de competência de toda a ordem. De toda a ordem. Por exemplo, todas essas inserções que a Lei Complementar 157 fez no que diz respeito à tributação das novas tecnologias, nós temos leis ou legislação estadual dizendo que o tributo seria o ICMS, não o ISS. Então, por que isso? Porque nós temos um sistema que é único no mundo em que se dividiu a tributação sobre consumo, a tributação indireta, em 5 tributos: IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS. Então, obviamente, existe essa tentativa de cada unidade da federação de trazer para si a competência para cobrar o tributo. E não é só entre municípios e estados, não. É entre municípios e municípios também, com a competência territorial. E, como eu disse na live passada, o Supremo, o Poder Judiciário, não é só o Supremo, não, nossos tribunais superiores, eles acabam, com as jurisprudências contraditórias que são criadas, eles acabam incentivando esse conflito de competências. Porque há conceitos de mercadoria e de serviços que foram elastecidos e acabam propiciando que os estados e municípios se julguem competentes para tributar essas operações em geral e, principalmente, as que são relacionadas às novas tecnologias. Aí, a ideia de o IVA é um tributo do século passado? Sim, é um tributo do século passado. É um tributo que atende a essas novas tecnologias, cria pressupostos e premissas necessárias à adequada tributação dessas novas tecnologias? Talvez não, eles lutam, os países que adotaram o IVA lutam da mesma forma para tentar adequar essa tributação ao que existe hoje. Mas, em compensação, do outro lado, nós temos 168 países que adotam o IVA. Então, nós estamos atrasados em relação a isso. Certamente, o IVA é melhor do que o que nós temos, que é uma tributação espraiada entre as unidades da federação. É uma tributação que ninguém entende, nem nós, nem muito menos os investidores. Os investidores entendem que é IVA, como eu disse anteriormente, não entendem o que é PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Isso é definitivo. Mas eu concordo. A Laís e o Bernardo fizeram referência, a meu ver, muito apropriada, à necessidade de uma flexibilidade, de modelos de seguranças que sejam ágeis, que permitam uma adaptação rápida em relação a tudo que ocorre. Aliás, em relação a este ponto especificamente, nós vemos que as PECs que estão sendo examinadas para a reforma tributária, se nós estivéssemos na vigência dessas PECs, o país não teria como usar da extrafiscalidade para tratar dessas questões que nós estamos enfrentando. Porque a alíquota é única, não é possível nem a concessão de nenhum incentivo fiscal, de nenhum benefício fiscal, enfim, é uma ausência do que a Laís e o Bernardo acabaram de se referir, absoluta.
É um engessamento absoluto do sistema tributário nacional. Então, acho que isso tem que ser pensado, isso tem que ser objeto de análise. E nós temos que tentar criar um sistema que, num momento como esse, ele seja utilizado. Agora, eu entendo também, como a Laís e o Bernardo, que deveria haver um enxugamento da Constituição Federal. Mas eu tenho um pouco de receio do tamanho desse enxugamento. Porque nós, durante todo esse período, desde 1965, desde que houve a inserção na Constituição Federal de um sistema tributário nacional, o contribuinte ele se faz valer de princípios de segurança jurídica que permitem que eles consigam enfrentar as atrocidades que vêm das autoridades fiscais. O fisco é muito violento, é muito ousado. Então, eu devo enxugar, sim, a Constituição Federal o máximo possível. O sistema tributário nacional é um sistema tributário extremamente amplo e isso é absolutamente inadequado. Mas nós não podemos retirar os princípios que resguardam os contribuintes das possíveis violências que ele venha a sofrer dos fiscos, federal, estadual e municipal. Eu dou um exemplo disso. A PEC 45, por exemplo, que é baseada num princípio salutar de não cumulatividade extrema, no momento em que ela fixa o princípio, o conceito de não cumulatividade, ele copia o conceito que existe na Constituição atual. É exatamente igual, a redação é a mesma. Essa redação ela foi posta para exame pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar a letra da conceituação do princípio da não cumulatividade, o Supremo entendeu que esse conceito, na forma em que escrito, abrangia tão somente os créditos físicos, e não os créditos físicos e financeiros, que propiciariam essa não cumulatividade ampla a que os autores da reforma se referem. Ou seja, se no futuro uma lei complementar vier e restringir a não cumulatividade aos créditos físicos, ou seja, somente a aquisição de insumos que efetivamente participem do processo industrial, fisicamente, e não os créditos financeiros, a aquisição de bens de ativo permanente, enfim, ou aquelas outras situações que configuram os créditos financeiros, o Supremo Tribunal Federal não tem motivo para mudar a sua jurisprudência anterior. Então, aí é que eu me refiro à necessidade de que nós tenhamos a esses princípios que resguardam os direitos dos contribuintes preservados. Porque numa situação como essa, apesar de na discussão prometer-se que a não cumulatividade será ampla e restrita, mas na redação na Constituição adota-se uma redação que seja restrita, o Supremo Tribunal Federal vai chegar e vai restringir o direito que se prometeu ao contribuinte. E eu digo isso não só em relação, obviamente, à não cumulatividade, mas eu digo respeito a uma série de outros princípios que têm que ser resguardados. E retroatividade, princípio da legalidade, princípio da anterioridade, enfim, vários outros que, a meu ver, não deveriam ser excluídos da Constituição Federal. A questão, o Daniel falou da progressividade. Progressividade é um outro aspecto que deve ser ressaltado. Nós temos nessas reformas uma tributação do setor de serviços em função dessa questão de ter alíquota única, que é absurda. Nós temos aumentos do setor de serviços que chegam a mais de 500%. Nenhuma reforma tributária pode ser amparada na premissa de que um setor importante como é o de serviços, que representa mais de 85% do PIB brasileiro, vai sofrer um aumento dessa monta, de mais de 500%. Então, acho que esse é um aspecto que foi levantado aqui, o que eu acho que também deve ser levado em consideração. Agora, enquanto a reforma não sai, as reformas que estavam em andamento, obviamente, em função desse vírus que nos atormentou, essa reforma já era previsto que ela não sairia em 2020, em função das eleições municipais, e agora
ela foi postergada. Então, nós temos que, como disse o Heleno Torres, é absolutamente inadequado nós falarmos, neste momento, agora em que as empresas precisam de ter caixa, de cash flow, de se falar em aumento de tributos. Nós temos que seguir etapas, como determinou a CDE. Esta primeira etapa não é para nós estarmos falando de empréstimos compulsórios, imposto sobre grandes fortunas, na tributação absurda dos dividendos. Nada disso. Nós temos que ver como é que a galinha dos ovos de ouro vai conseguir atravessar esse túnel. Porque, senão, as galinhas dos ovos de ouro, ou seja, as empresas, os contribuintes, não vão chegar do outro lado, e aí sim nós estaremos diante do caos absoluto. Então, nós temos que ter agora medidas tributárias que sejam no sentido de preservar essas empresas. Sim, como disse o Everardo Maciel, moratória absoluta neste momento. O mundo parou, o tempo parou. Não temos que falar de impostos sobre grandes fortunas, tributos loucos que começam a atiçar a criatividade dos nossos parlamentares. Pelo contrário, nós devemos, no futuro, passado algumas etapas, porque eu acho que essa questão, nós passaremos por várias etapas de modificação da nossa vida, do que nós temos pela frente, elas têm que ir se adequando. Umas 3 ou 4 estágios. No último estágio é que nós devemos, sim, cuidar da questão fiscal, porque, obviamente, nós estamos abrindo rombos nas finanças públicas. E isso vai ter que, de alguma forma, ser reposto. Então, teremos, sim, que falar em aumento de tributos, mas não agora, lá na frente. E que esses tributos não sejam eternos. A nossa alíquota de 27,5% do imposto sobre pessoas físicas foi criada numa crise dessas e se mantém até hoje. Então, sob esse aspecto, eu, contrariamente a muitos com os quais eu já discuti, eu preferiria, sim, um empréstimo compulsório. Porque o empréstimo compulsório deixa nas nossas mentes que isso tem que ser provisório, até que sejam corrigidos todos os efeitos dessa pandemia. O empréstimo compulsório deve existir. Agora, no momento em que ele acabe, quando nós estivermos em 2030 e nós olharmos, vem cá, gente, já temos esse empréstimo compulsório há 10 anos, o que ele está fazendo aqui? Nós temos uma experiência horrorosa com empréstimos compulsórios. Os criados na nossa história geraram contencioso enorme, foram todos inadequados sob todos os aspectos, seja sob o aspecto das bases escolhidas, seja sob aspectos jurídicos, sobre tudo. Mas eu acho que é nisso que nós deveríamos nos focar. E não criar tributos que podem se eternizar e tornar a nossa carga tributária ainda mais surreal do que já é. Então, eu acho que essa é uma ponderação que eu faria. A sugestão do professor Fernando Rezende, no que diz respeito à tributação das transações financeiras, isso numa análise da tributação do sistema como ele está, pressupondo que agora é impossível fazer qualquer modificação mais ampla, ela me parece bem razoável. Apesar de eu ser totalmente contrário à CPMF, a forma como ela se deu, principalmente como tributo único. Mas eu acho o seguinte, em função desses conflitos de competência relativos às novas tecnologias, os estados acham que a tributação é deles, os municípios acham que a tributação é deles, e o poder judiciário fica em uma posição absolutamente indefinida, ou, pelo contrário, até jogando competência para ambos os entes da federação. Isso, a meu ver, denota que nós estamos diante de um fato novo, como é óbvio, um fato novo, um fato que ninguém conhece. E o que a Constituição manda fazer numa circunstância dessa? É criar exatamente que a União utilize a sua competência residual para criar impostos novos, que não tenham nem fato gerador, nem base de cálculo próprias de outro imposto. Ora, as novas tecnologias já mostraram que elas estão fora da competência do ICMS, fora da competência do ISS também. É um fato gerador novo, é uma base de cálculo nova. Portanto, a União, sim, ela pode exercer a sua competência residual
criando um tributo novo que poderia ser a CPMF, Imposto sobre Transações, ou então o IOF, como sugeriu o Heleno. Eu acho que é uma alternativa. Agora, teremos que pensar em como dividir isso entre estados e municípios também, porque senão politicamente não passa. Toda reforma tributária está apoiada em um tripé: econômico, jurídico e político. Se nós não tivermos o tripé, o apoio político, todas as reformas caem, como caíram todas as desde 1995. Então, a repartição dessa receita entre estados e municípios ela é essencial para que a União ela possa criar esse tributo, retirando definitivamente da competência do ICMS e do ISS essa tributação, ou seja, as novas tecnologias iriam para a União Federal, isso transformaria a nossa vida em algo muito melhor. Bom, gente, eu não quero, já falei demais, eu quero agradecer a Radassa mais uma vez, a Dani também agradece aqui, ela está aqui atrás, mandando beijos para você, e dar os parabéns mais uma vez aí pelo livro, que é excepcional, eu recomendo, já li, recebi a semana passada, espetacular. Muito obrigado. Obrigada, professor Gustavo Brigagão. Obrigada a todos que participaram conosco. Eu vou perguntar se algum dos autores ainda tem alguma fala, alguma coisa que queira explorar. A gente teve uma pergunta da Irina, relação do IVA dual, será não? Irina é uma autora que, inclusive, vai estar com a gente na próxima semana, falando justamente sobre economia digital, e o IVA nos países federativos vai trazer um caso do Canadá para a gente. De repente, a gente pode deixar o professor Fernando responsável para debater com ela na semana que vem sobre essa proposta de se o IVA dual seria melhor ou não, e a gente faz um bate-bola, professor Gustavo, o Fernando Rezende e a Melina, para a gente conversar e discutir sobre isso. E a gente já chama você para assistir semana que vem, às 10 da manhã, na quarta-feira, sobre o tema gestão tributária. Alguns dos autores têm alguma fala? O professor Fernando deseja falar, pontuar mais alguma coisa antes de eu fazer o encerramento? Já que você me provoca, um comentário muito rápido. Acho que o Gustavo usou uma palavra que eu tinha esquecido de mencionar. É momento para uma moratória. Que significa o quê? Suspender boa parte da cobrança de impostos existentes. Nós estamos falando de, por exemplo, imposto de renda, um fato gerador que ocorreu no ano passado e que o pessoal este ano vai ter muita dificuldade de efetuar o pagamento no momento de crise. Então, a moratória é uma regra que aplica-se a um estado de calamidade pública, como que foi aprovado agora pelo Congresso. Então, nós teremos um prazo daqui até o final do ano para aplicar uma moratória e começar a discutir como é que a gente pode, alternativamente, sustentar o financiamento do Estado em 2020, pelo menos. Seja por um empréstimo compulsório, como foi mencionado, seja por um tributo sobre transações financeiras usando a competência residual da União, como foi dito aqui pelo Gustavo. Então, é isso, é um momento de uma crise tão profunda que exige de nós um pouco de reflexão e um pouco de, digamos, inovação. Era isso só. Já passou da hora, já estamos em 11h31. Obrigada. Obrigada, professor Fernando Rezende. Obrigada a todos os autores que participaram conosco, em especial a nossa BDF, a editora Medina, que também está aqui, e contribuiu com esse nosso encontro, inclusive oferecendo esse desconto de 50%. É a sua última oportunidade de anotar aí o código de desconto. Se você ainda não anotou, é ALMD50. Bom, nós estamos falando sobre o livro Tributação 4.0. Semana que vem tem mais. A gente vai falar sobre o terceiro eixo do livro, que é os aspectos vinculados à gestão do imposto e à sua arrecadação. São 4 textos, e nele eles vão olhar para a administração tributária, dos limites de fiscalização, para quais são os conceitos que se encaixam na regra matriz que a gente tem e que se agigantam em razão das novas tecnologias. Esteja com a gente e
convide os seus alunos, os seus sócios, aqueles que estão com você para discutir esse tema tão importante. Agradeço demais a participação de todos vocês e espero na próxima semana. Um grande abraço.